No caso desse vídeo, a gente, em vez de analisar toda a cena e todo o movimento, o que a gente precisa fazer é analisar a cena, um objeto específico da cena. Então eu não quero ver o movimento da câmera seguindo ele, eu não quero ver o balanço da câmera, eu só quero que tenha um objeto seguindo exatamente o personagem principal. Então, em vez de usar o Track Camera, é muito mais simples eu usar o Motion Tracker. O Motion Tracker difere do outro porque, em vez de ele fazer uma análise de todos os pixels da imagem para criar uma câmera virtual e daí a gente depois fazer uma análise de um null que definiria um objeto específico, eu posso vir direto e definir esse objeto específico. Então, eu vou vir aqui com o meu CTI no início da timeline e eu vou dar um duplo clique nela para ela abrir no painel Layer. E aqui no painel Layer eu quero fazer o traqueamento. Para isso também eu vou ter que trazer um painel adicional, que é o painel Tracker. Então eu vou vir aqui em Window, que é onde tem todos os painéis, trazer o painel Tracker. E aqui em Tracker eu tenho 4 opções diferentes, sendo que 2 delas são as opções automáticas. Track Camera é o mesmo que eu tivesse vindo aqui na cena, botão direito, escolher esse Track Camera. E o Warp Stabilizer é a mesma coisa, botão direito, Warp Stabilizer, a gente vai ver isso na próxima videoaula. Essas duas opções aqui, Track Motion, Stabilize Motion, para essas duas, o procedimento é bem parecido e consiste em você definir pontos da tela onde você vai estar traqueando. Em vez de fazer uma análise automaticamente, você vai ter que determinar como ele vai fazer essa análise de forma manual. Que às vezes é necessário, por causa que tem momentos que automaticamente o After não vai conseguir identificar que parte que é para analisar, o que é o objeto, o que não é o objeto, que é o caso aqui. Então eu vou vir em Track Motion, e ele já vai criar aqui um pontinho de tracker na tela. Eu vou me aproximar aqui da tela, usando a lupa. E eu quero pegar esse ponto de tracker e eu quero colocar aqui no capacete do personagem, que é o que eu vou estar traqueando. Então eu vou vir aqui, selecionar bem certinho aqui o capacete dele. Eu tenho aqui para determinar a referência 3 objetos diferentes. Eu tenho a área do centro, que é a área da análise, é o objeto em si que ele está determinando que ele vai seguir. É importante você colocar ele bem certinho no objeto. A segunda área é a propagação frame a frame que esse objeto vai ter. Então você determina o primeiro quadrado, segura o Ctrl e vai para o próximo frame. E você tem que determinar uma área no qual você ainda esteja conseguindo ver o objeto nos próximos frames. O ideal é não deixar muito maior, por causa que pode ser que ele pegue outros pixels que sejam semelhantes dentro dessa segunda área, mas que não seja muito pequeno para que ele não perca o objeto no próximo frame. Então tem que ser uma área específica dentro do movimento que o personagem vai estar fazendo. Eu sempre dou um pouquinho de margem de erro, de pelo menos o dobro do espaço, quando é um espaço aqui pequeno. Então, ó, ele vem até a metade e eu dou mais uma metade aqui de espaço. Principalmente que é um objeto que vai estar em aceleração, então ele vai começar numa velocidade, depois ele vai ganhando mais velocidade. Então eu sei aqui que eu vou precisar de uma área maior mais para frente. Então eu vou dar aqui um pouquinho mais de margem de erro. E esse último pontinho que eu tenho aqui no centro, que é uma cruzinha, é onde ele vai aplicar o traqueamento. Então ele vai fazer o traqueamento pelo capacete, mas o objeto em si que eu vou aplicar depois vai ser aplicado por essa flechinha. Então eu vou colocar essa flechinha aqui um pouquinho mais para cima, aqui assim mais ou menos, e vai ser aqui no qual ele vai aplicar o objeto. Eu até, na verdade, eu vou colocar aqui bem mais para cima, vou colocar aqui na esquerda, e eu vou colocar aqui o nome dele, e vou ter o nome dele seguindo ele aqui na esquerda dele. Eu já vou fazer isso com a ferramenta de texto, eu vou voltar para o painel Composition, pegar a ferramenta de texto, e colocar aqui o nome genérico só para brincar, vou colocar aqui José. Vou voltar lá para a minha cena, duplo clique, e daí eu vou ter lá o nomezinho José seguindo ele. Eu só vou conferir lá, ele faz isso aqui com o ponto de ancoragem. Então, onde isso se mover, ele vai colocar o ponto de ancoragem desse texto. Então, eu já vou conferir se o ponto de ancoragem do texto está numa posição bacana. E ele está aqui na esquerda, tá vendo? Então, eu vou centralizar aqui meu texto pelo centro, que já vai corrigir o ponto de ancoragem no centro do meu texto. Então eu quero aqui o painel parágrafo, está aqui embaixo, coloco alinhado pelo centro, e aqui o traqueamento já vai ficar alinhado pelo centro, junto com esse pontinho. Próxima coisa que eu quero fazer, voltar no painel Tracker, selecionar minha cena, e ele já vai identificar aqui o meu Track Point 1, aqui ó, Tracker 1, Tracker 1. É o meu corrente Tracker, é quem eu estou traqueando, esse pontinho aqui. Embaixo ele pergunta, o que eu quero traquear? Posição, posição e rotação, ou posição, rotação e escala? Aqui eu só quero a posição. E eu tenho aqui a opção de Target, que é onde ele vai inserir esses keyframes. Então, depois que ele analisou a cena do objeto, onde ele vai colar as informações dessa cena. As informações dessa cena eu quero colar no texto, para o texto acompanhar o personagem principal. Aqui em Target, eu venho aqui e marco para o layer José, dou um OK. Então, vai ser o layer José que vai receber as opções. Eu estou fazendo aqui uma transformação de posição. Meu layer de referência é o Xgames, é esse layer aqui.
e o tracker 1 é o ponto de traqueamento. Então está tudo correto, é uma análise bem simples, é só você ler as opções, já vai dar para entender fácil o que cada uma delas fazem. E daí eu tenho a opção de opções, que aqui é onde fica mais avançado. Então depois que você definiu ali o básico, você vem aqui em opções, e você tem algumas opções adicionais, como o que na cena que ele está analisando são as cores em RGB, é a luminância da cena ou a saturação da cena. Aqui o capacete dele é bem claro, em contraste com o fundo, então eu posso deixar a luminância, vai funcionar bem. Caso tivesse luminâncias parecidas, você poderia definir aqui por cor ou por saturação. Aqui ele pergunta se quer dar um leve desfoque na cena, caso a sua cena tivesse muitas informações, tivesse até meio serrilhada, aí você dá um leve desfoque na cena e ele analisa as cores em si, sem se preocupar muito com o serrilhamento e com a definição dos pixels. Ele vai ver a cor do objeto. É interessante quando você tem alta qualidade ali na cena, mas dá uma serrilhadinha e você vê que seu traqueamento fica balançando, aí você dá um leve desfoque. Aqui não precisa. Se eu tivesse fields na gravação, estivesse trabalhando uma câmera de uma cena mini DV que tem fields, eu poderia informar os fields aqui. Ele não tem. Subpixel, ele vai analisar aqui por pixel, é o que eu preciso. E adaptar adaptar feature on every frame, eu estou dizendo, adaptar a minha seleção a cada frame. Caso eu tivesse aqui uma mudança de escala, ou de cor, ou qualquer tipo de mudança no objeto, seria importante eu ligar essa caixinha. Aqui no caso ele não tem muita mudança, mas caso o zoom da minha câmera estivesse mudando, ou o ponto de vista dele estivesse mudando bastante, seria importante eu ligar essa caixinha. E aqui embaixo está dizendo, adaptar se a confiança está abaixo de 80%. Então eu poderia definir essas duas caixinhas, ou eu poderia colocar, por exemplo, continuar traqueando se a confiança for menor de 80%. Então, se ele começar a perder o objeto, ficar 80% de distância do que ele estava analisando, ele começar a achar que não é tão confiável o traqueamento, eu posso pedir para ele continuar traqueando assim mesmo, para ele parar, e daí eu frame a frame vou corrigindo a partir do momento que ele parou, ou extrapolar. Extrapolar ele vai tentar seguir pela inércia. Se tem, por exemplo, um carro em movimento e um poste entrou na frente, daí ele não vai mais ter confiança no traqueamento, porque um poste não é mais o carro. Mas se você deixou extrapolar o movimento, ele vai pela inércia, continuar o movimento, passar pelo poste e voltar para o carro. E daí, a partir do momento que ele voltou para o carro, ele vai continuar traqueando o carro. Aqui não é o caso, eu não quero extrapolar, eu não quero que ele pare também, eu sempre uso parar assim. Se eu fiz um traqueamento, eu tive um problema, e daí eu coloco ali para parar, para eu tentar corrigir esse problema frame a frame. Mas eu sempre tento primeiro sem precisar parar. E daí eu tenho aqui, continuar assim mesmo ou adaptar. Eu vou deixar em adaptar, normalmente é a opção mais segura. Se não funcionar, eu posso tentar continuar. E por último, a opção Stop, que daí eu vou manualmente corrigindo. Eu vou clicar aqui em OK. Eu vou dar uma distância aqui para a gente ver bem o que ele está fazendo. Vou colocar aqui em Fit até 100%. E vou dar aqui um Play na análise. Esse Play na análise é para ele fazer isso frame a frame. Então eu vou clicar aqui em Play. Dá para ver que ele vai frame a frame acompanhando ali o skatista. Agora que ele terminou a análise, eu consigo ver o motion patch do movimento na tela, eu consigo ver como ficou o resultado final, e se eu gostei desse resultado eu posso aplicar, se eu não gostei eu posso refazer, só voltando o CTI lá no início e refazendo a parte de análise, mudando algumas configurações. Como ele ficou bom, eu posso vir aqui direto em aplicar, e ele vai perguntar se quer mudar só horizontal, só vertical ou os dois. No caso eu quero mudar os dois, X e Y, dou um OK, e tem aqui o nomezinho seguindo ele. Posso clicar na tecla 0 para ver o render final e eu consigo ver como o nomezinho vai certinho seguindo o personagem principal. Deixa eu só corrigir aqui o zoom. Eu vou deixar aqui em 25% para a gente conseguir enxergar bem. Ligar aqui o Safe Area para eu testar se esse texto em nenhum momento fica fora do Safe. Eu consigo ver que ele aqui ele fica bem fora. Então eu vou vir aqui no ponto de ancoragem desse texto e eu vou mudar a ancoragem em relação ao objeto só para reposicionar ele. Eu estou usando a ancoragem porque a posição vai estar cheia de keyframes. Como eu tenho um traqueamento, eu tenho um monte de keyframes, não vai adiantar usar a posição, mas eu posso substituir a posição pelo ponto de ancoragem para ir posicionando ele certinho. Posso brincar aqui também com o tamanho da fonte, vou dar um duplo clique e diminuir um pouquinho a fonte do texto, está um pouquinho grande. E daí agora eu vou clicar na tecla 0 e a gente consegue ver como ele vai bem certinho ali seguindo o personagem principal da cena.